O naufrágio do Titanic é um evento que deixou uma marca profunda no rosto da humanidade moderna. Embora a tragédia tenha ocorrido há mais de 100 anos, por causa desse episódio muitas pessoas têm medo de viajar em embarcações até hoje. O cidadão comum ainda sabe sobre o navio supostamente inafundável, mas poucas pessoas sabem o que realmente aconteceu a bordo. Hoje, nesse vídeo, você vai descobrir 10 fatos incríveis e ao mesmo tempo estranhos sobre o Titanic que ninguém revelou na mídia antes. Sejam bem-vindos ao canal Pasta Secreta. Aqui te revelamos todos os mistérios e tudo que há de oculto no mundo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e verifique o sininho para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de tudo que te esconderam até hoje. É bem documentado que o Titanic tinha muitos passageiros ricos devido à notoriedade do navio inafundável. Os ultra-ricos do mundo se alinharam para embarcar, incluindo um empresário americano chamado John Jacob Astor IV. Ele não era apenas o homem mais rico a bordo. Acredita-se amplamente que ele era o homem mais rico da época, com uma fortuna de 87 milhões de dólares na época de sua morte, equivalente a 2,3 bilhões de dólares ajustados pela inflação. Astor deixou para trás uma série de realizações. Ele era um veterano militar condecorado e também escreveu um popular romance de ficção científica chamado A Journey in Other Worlds. Assim como as gerações de Astors antes dele, ele também ganhou milhões em imóveis, alugando, coletando os aluguéis e com esses aluguéis comprando mais imóveis para alugar. Em 1897, Astor construiu o Astoria Hotel, apelidado de hotel mais luxuoso do mundo em Nova York, ao lado do Waldorf Hotel, de propriedade do primo e rival de Astor, William. O complexo tornou-se conhecido como Waldorf Astoria Hotel e ainda é um dos hotéis mais icônicos do mundo, mais de 100 anos depois. Tragicamente, Astor pereceu com seu cachorro da família, Kitty. Sua esposa e o filho ainda não nascido, que estavam a bordo, conseguiram sobreviver e herdar sua vasta fortuna. Joseph Bruce Ismay é uma mulher britânica que cresceu na Argentina. Ela tinha 24 anos quando embarcou pela primeira vez no Titanic, onde trabalhava como enfermeira. Joseph não estava completamente dormindo quando o Titanic atingiu o iceberg. Ela mais tarde escreveu: "Fui ordenada a subir no convés enquanto os passageiros passeavam calmamente. Eu fiquei parada junto ao anteparo com as outras funcionárias, observando as mulheres arremessarem seus maridos antes de serem colocadas nos botes com seus filhos. Após 8 horas, Joseph se tornou uma das pequenas porcentagens de passageiros e tripulantes do Titanic resgatados pelo Carpathia. 4 anos depois, ela estava a bordo do navio irmão do Titanic, o Britannic, quando afundou no mar Egeu devido a uma explosão inexplicada. O Britannic afundou em 55 minutos, matando 30 das 1.066 pessoas a bordo. As autoridades britânicas especularam que o navio foi atingido por um torpedo ou atingiu uma mina plantada pelas forças alemãs. Surpreendentemente, Joseph sobreviveu aos afundamentos de ambos os navios, que eram considerados insubmeríveis. Além disso, ela estava a bordo do RMS Olympic, o mais velho dos 3 navios irmãos, quando colidiu com um navio de guerra britânico chamado HMS Hawke. Embora não tenha afundado, ainda era notável que ela estivesse a bordo dos 3 navios azarados. Antes de James Cameron ser conhecido como um dos cineastas de maior sucesso de todos os tempos, ele era um cineasta de ficção científica tentando criar um blockbuster com um orçamento elevado sobre um navio de cruzeiro que afundou há 100 anos. O filme era o Titanic, e rapidamente se tornou o filme mais popular da história. Quando o Titanic foi lançado em 1997, foi o filme de maior bilheteria de todos os tempos, com uma bilheteria mundial de mais de 1,8 bilhão de dólares. Por algumas medidas, era o filme mais assistido de todos os tempos. No entanto, o filme não foi barato de produzir. Custou incríveis 200 milhões de dólares, o que, especialmente nos anos 1990, era uma quantia considerável. Hoje, isso equivaleria a 360 milhões de dólares. Mas o mais incrível é que o filme foi mais caro de produzir do que o Titanic original custou para ser construído. Ele foi construído em 1912 a um custo total de 7,5 milhões de dólares, mesmo ajustado para a inflação, que é de apenas 190 milhões de dólares, 10 milhões a menos que o orçamento de James Cameron. No entanto, a empreitada de Cameron foi muito mais bem-sucedida do que a do infeliz navio com o mesmo nome. Apesar de o Titanic ser o maior navio já construído na época do naufrágio,
Demorou 73 anos para encontrar seus destroços. Compreensivelmente, o oceano é vasto, e mesmo após inúmeras missões de resgate dedicadas, o público nunca soube onde o navio realmente repousava. No final, as autoridades desistiram, e muitas décadas se passaram antes que o Titanic fosse descoberto por acidente. A descoberta do Titanic em 1985 resultou de uma investigação secreta da Marinha dos Estados Unidos sobre 2 submarinos nucleares naufragados. Segundo o oceanógrafo que encontrou o infame transatlântico, a descoberta fazia parte de uma missão ultra-secreta durante a Guerra Fria. No entanto, a Marinha foi obrigada a manter sigilo sobre o assunto até recentemente. Em 1º de setembro de 1985, uma expedição conjunta americana e francesa, liderada pelo famoso oceanógrafo americano Dr. Robert Ballard, encontrou o Titanic a mais de 2.000 metros abaixo da superfície do oceano, usando um submersível não tripulado chamado Argo. Essa descoberta deu novo significado ao naufrágio do Titanic e inaugurou novos sonhos na exploração oceânica. O propósito inicial da viagem era descobrir se havia resíduos nucleares dos submarinos próximos, mas no final a missão foi frutífera e levou à descoberta submarina mais famosa da história. Não é segredo que a taxa de sobrevivência feminina no Titanic foi uma catástrofe mortal. No entanto, a verdade é que a grande maioria dos passageiros morreu nos destroços. Mais de 1.500 pessoas morreram no desastre marítimo, enquanto 705 indivíduos sobreviveram. O pesquisador Chuck NSE analisou os números, detalhando a demografia dos sobreviventes. Ele descobriu que 97% das 144 passageiras de primeira classe foram salvas, enquanto apenas 32% de seus 175 homólogos masculinos foram resgatados. No geral, os passageiros masculinos da segunda classe foram os que menos sobreviveram, com apenas 14 dos 168 conseguindo escapar. A taxa total de sobrevivência para as mulheres foi de 74%, enquanto a taxa de sobrevivência masculina foi de 20%. Outra tragédia terrível é que o navio abrigava muitos animais de estimação das famílias. Embora seus alojamentos tenham sido abertos depois que o navio começou a afundar, apenas 2 deles conseguiram sobreviver. Para uma passageira chamada Anne Elizabeth Isham, isso pode ter levado à sua própria morte. Diz a lenda que ela provavelmente morreu porque não queria deixar para trás seu dog alemão. Após o início do naufrágio, uma mulher foi avistada na água com os braços congelados em torno de um cachorro. No final, ela foi apenas uma das 4 mulheres de primeira classe que pereceram. Eliza Gladys Milvina Dean foi uma servidora civil britânica, cartógrafa e a última sobrevivente do naufrágio do RMS Titanic. Com 2 meses de idade, ela também foi a passageira mais jovem a bordo. Seus pais decidiram deixar a Inglaterra para a América, onde seu pai tinha parentes em Kansas e esperava abrir uma tabacaria. Os Deans não escolheram estar a bordo do Titanic, mas, devido a uma greve de carvão, foram transferidos para o navio e embarcaram como passageiros de terceira classe em Southampton. Seu pai sentiu o impacto do navio com o iceberg na noite de 14 de abril de 1912 e foi investigar. Ele retornou para a cabine dizendo à esposa para vestir as crianças e ir até o convés. Embora ela não se lembre disso, Dean, sua mãe e irmãos sobreviveram, enquanto seu pai pereceu no acidente trágico. Assim que Dean chegou à costa, repórteres a cercaram, esperando fotografar a bebê do Titanic. Quase 100 anos depois, ela faleceu em sua casa de repouso na Inglaterra. Suas cinzas foram espalhadas de um barco nos cais de Southampton, onde o Titanic partiu. Nos últimos anos de sua vida, suas contas de moradia foram pagas por Leonardo DiCaprio, Kate Winslet e James Cameron. O Titanic era um navio singular com estatísticas incríveis para respaldá-lo. Por exemplo, o navio tinha 883 pés de comprimento, queimava 825 toneladas de carvão por dia e usava mais de 10.000 lâmpadas. Embora muitas pessoas tenham perecido durante o acidente, na verdade, 2 trabalhadores faleceram durante a construção. Além disso, a âncora era tão pesada que levou 20 cavalos para transportá-la. O Titanic tinha uma capacidade máxima de 3.500 passageiros, embora houvesse cerca de 2.300 a bordo quando afundou. Desses, havia 13 casais em lua de mel, o que não era uma maneira muito festiva de celebrar o casamento.
Cada bote salva-vidas tinha capacidade para 65 pessoas, embora houvesse apenas 28 no primeiro bote. O Titanic estava equipado para transportar 65 botes salva-vidas, mas tinha apenas 20 a bordo porque assumiram que nunca precisariam deles. A bordo havia 1.000 garrafas de vinho e 40.000 ovos frescos. Incrivelmente, 14.000 galões de água potável eram consumidos todos os dias. Milagrosamente, o Titanic recebeu 6 avisos de iceberg antes de finalmente colidir com um bloco de gelo maciço. 31% dos passageiros sobreviveram, mas 53% poderiam ter sobrevivido se o barco estivesse devidamente preparado. O navio atualmente repousa a 12.600 pés abaixo do nível do mar. O Titanic foi o maior navio do mundo de sua época, superando o famoso Lusitania, construído em 1906, em mais de 100 pés. O Lusitania tinha 790 pés de comprimento. Antes da construção do navio, 3 docas no estaleiro de Belfast tiveram que ser modificadas para acomodar o Titanic e seus 2 navios irmãos, o Britannic e o Olympic. Também do outro lado do Atlântico, modificações tiveram que ser feitas no cais no porto de Nova York, para receber esses navios maiores. O Titanic e seus navios irmãos não mantiveram a distinção de serem os maiores por muito tempo. Embora tivessem 883 pés de proa à popa, até 1934, o luxuoso navio de cruzeiro Queen Mary assumiu a honra de ser o mais longo e maior navio. Ele superou o comprimento do Titanic em 136 pés, com 1.019 pés de comprimento, o equivalente a mais de 3 campos de futebol colocados lado a lado. Somente na década de 1990, outro navio de cruzeiro foi construído com comprimento maior que o Queen Mary. Mas o atual maior navio do mundo, com 18 decks e 7 bairros, o Symphony of the Seas, da Royal Caribbean, é absolutamente gigantesco em comparação com o Titanic. Com 1.188 pés, é mais de 300 pés mais longo que o Titanic, e pode acomodar mais de 5.000 pessoas adicionais. Frederick Fleet era um homem britânico famoso por uma razão muito infeliz. Junto com o colega vigia Reginald Lee, de serviço a bordo do Titanic quando o navio atingiu o iceberg, foi Fleet quem primeiro avistou o iceberg e alertou a ponte proclamando iceberg à frente, na noite de 14 de abril. O Titanic começou a se aproximar de uma área conhecida por ter icebergs, e o capitão alterou ligeiramente o curso para Erie mais para o sul. No entanto, ele manteve a velocidade do navio em cerca de 22 nós. Fleet e Lee estavam posicionados no ninho de corvos do Titanic, e sua tarefa foi dificultada pelo fato de que o oceano estava excepcionalmente calmo naquela noite. Como haveria pouca água quebrando na base, um iceberg seria mais difícil de ser avistado. Além disso, os binóculos no ninho de corvos estavam ausentes. Fleet mais tarde afirmou que, se tivessem binóculos, acreditava que poderiam ter salvo o navio. Aparentemente, essa informação pesou em seu espírito, pois Fleet se enforcou em 1965. Acontece que as notícias falsas existem há pelo menos 100 anos. Ao saber que o Titanic afundou, quase todas as agências de notícias, incluindo o Daily Mail, o Belfast Telegraph e o World, relataram que não houve vítimas a bordo, a fim de manter a calma. No entanto, isso também deu falsas esperanças às famílias dos passageiros que souberam da passagem de seus amigos e familiares de uma maneira cruel. Em Baltimore, o Evening Sun de 15 de abril dedicou toda a sua primeira página ao desastre sob a faixa de boas notícias e manchetes. Todos os passageiros do Titanic estão seguros, transferidos em botes salva-vidas no mar. No entanto, outros jornais tinham a mesma história. Em Nova York, o Evening Sun também exaltou todos salvos do Titanic após colisão. Alguns jornais até relataram que o navio não afundou. O parágrafo do Halifax Scott nunca afundou. Nossa história afirma que se manteve à tona apenas por seus compartimentos à prova d'água. O grande transatlântico Titanic está lentamente se dirigindo para este porto. O Oswego Daily Times usou uma história da United Press Association relatando que o Titanic não apenas flutuava, mas que seus motores estavam funcionando. E você, o que acha de tudo isso? Deixe nos comentários. De qualquer maneira, te agradeço por assistir até aqui. Te convido a clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela para você descobrir 10 coisas absurdamente macabras sobre os parques da Disney. Até a próxima!